Olá, pessoal do oitavo ano! Professor Fernando Rosário de Souza, para fazer uma breve revisão para a última AV2 de 2025. Então vamos lá? Vocês sabem o que vai cair? Política externa e declínio do segundo reinado do governo de Dom Pedro II? Então vamos lá. Vocês já estão carecas de saber, eu um pouco mais, das quatro pernas que deixaram de dar sustentação para o trono de Dom Pedro II. Lembra? O exército, depois da Guerra do Paraguai, achou que teria cargos e recompensas no governo. Dom Pedro II falou: vocês não fizeram mais do que obrigação. E eles se revoltaram e quiseram um sistema republicano. A igreja acreditava que a maçonaria era uma seita religiosa e a família de Dom Pedro II era ligada à maçonaria, e quando o Papa falou que era para os maçons, os membros da maçonaria, serem excomungados e expulsos da Igreja Católica, proibidos de receber a comunhão, Dom Pedro falou: não, aqui no Brasil vocês não devem obedecer a esta lei do Papa. Os padres e bispos do Brasil preferiram obedecer ao Papa do que ao imperador. Os fazendeiros queriam o poder. Num sistema monárquico, o poder passa de pai para filho. Os grandes fazendeiros já tinham poder econômico, mas para chegarem ao maior poder político, só se o sistema fosse republicano e não uma monarquia. Por fim, o povo não estava nada contente com a ideia de que o sucessor de Dom Pedro II, caso o Brasil continuasse sendo um império, não seria a filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel. Numa sociedade machista, o marido dela mandaria. E o marido dela era um francês, o Conde d'Eu. E aí, o povo não quis. O povo não apoiou um terceiro império. Essas são as quatro perninhas que deixam de dar sustentação à monarquia no Brasil. Muito bem. Além desses fatores internos, Dom Pedro II acaba se metendo em problemas externos. Ele tenta anexar o Uruguai, que era um país independente, bastante avançado para os padrões da época, e tanto a Inglaterra bloqueia essa iniciativa do Brasil, como o próprio Uruguai. E Dom Pedro II é considerado um monarca imperialista, absolutista, que não respeita a liberdade dos outros povos. Sem contar que quando o pai dele morreu, Dom João VI, ele que tinha decidido ficar aqui no Brasil, também quis disputar o trono de Portugal para governar o Brasil e Portugal ao mesmo tempo, e perdeu essa disputa para o irmão Dom Miguel, que estava lá em Portugal. Entre os outros conflitos da época, o Brasil entra numa guerra contra o Paraguai. O imperador, o governante do Paraguai, Solano Lopes, queria uma saída para o mar. E ele teve uma estratégia ousada. Ele falou: olha, eu vou atacar 3 países ao mesmo tempo, e em um dos 3 eu consigo a saída para o mar. Vou atacar o Brasil, o Uruguai e a Argentina. Mal sabia ele que estes 3 países se uniriam e, ainda com o apoio da Inglaterra, destruiriam o Paraguai, que ficaria arrasado, com a população feminina muito maior do que a masculina, dependendo de comércio clandestino, ilegal, contrabando aí para sobreviver, depois de ter sido devastado na Guerra do Paraguai. Só que temos um episódio curioso na Guerra do Paraguai. Os homens brancos que não quisessem ir para a guerra ou que não quisessem mandar os seus filhos, poderiam mandar 5 escravizados no lugar. Muitos desses escravizados viraram heróis de guerra. E é lógico que o exército os via com bons olhos. Às vezes até recebiam medalhas de guerra. Só que quando a guerra acabou, o Dom Pedro falou: olha, volta tudo ao normal. Como que você vai transformar um herói de guerra, alguém que lutou lado a lado com os homens brancos, em um escravizado novamente? A Guerra do Paraguai ajudou a desenvolver no exército brasileiro e mesmo na sociedade um sentimento anti-escravidão, um sentimento abolicionista. Para completar, a Inglaterra estava insistindo para que o Brasil abolisse a escravidão. Por quê? Porque eles tinham interesses humanitários? Não. Eles tinham interesses econômicos. Eles tinham passado pela Revolução Industrial e queriam vender seus tecidos, suas porcelanas, seus produtos para pessoas que recebessem salários. Escravizados não recebiam salários. O Brasil tentou enrolar.
Primeiro fez a lei dos sexagenários, que falava que os escravizados que completassem 60 anos seriam libertos. Na prática, esta lei não funcionava, porque a média de vida dos escravos era de 40 anos. Depois, a lei do ventre livre, que falava que os recém-nascidos estariam libertos. Na prática, uma criança fica aos cuidados da mãe até os 12, 14 anos, e dificilmente o filho ia ver a mãe sendo obrigada a trabalhar e não iria ajudá-la. Chegou uma hora que a Inglaterra falou, chega! E fez o Bill Aberdeen, o decreto em que poderia bombardear navios negreiros no Oceano Atlântico, o que mostra que o interesse não era humanitário, era econômico, acabar com o escravismo para ter o trabalho assalariado que pudesse comprar os seus produtos. Infelizmente, os fazendeiros do Brasil, em sua maioria racistas, entre pagar um salário para um ex-escravizado ou para um imigrante, preferiram pagar para um imigrante branco da Itália, do Japão, de Portugal, da Espanha, mas não pagar para um ex-escravizado. E restou aos negros muitas vezes a marginalidade. Só que, com todo esse desgaste, existiu algo chamado de Questão Christie. Um navio britânico que tinha afundado no porto do Rio Grande do Sul foi saqueado pela população antes de terminar a afundar. A carga já seria perdida, mas a Inglaterra exigiu uma indenização absurda. O Brasil falou que pagaria, mas o valor normal da carga, não um valor absurdo, e ainda nem deveria pagar, porque a carga seria perdida. Para piorar a situação, alguns marujos ingleses estavam nas ruas do Rio de Janeiro fazendo arruaças, indo em bares, boates, e não quiseram pagar a conta. Foram presos segundo as leis brasileiras. A Inglaterra falou que o Brasil não tinha direito de prender cidadãos ingleses. O Brasil alegou, não, se eles descumpriram a lei do Brasil, eles são punidos pela lei do Brasil. Precisou entrar até o primo da Rainha Vitória nessa negociação diplomática, o rei Leopoldo da Bélgica, para encerrar a Questão Christie. Mas a Questão Christie foi esse desgaste diplomático, tanto pelo saque ao navio britânico, quanto pela prisão de marujos ingleses que estavam fazendo arruaças nas ruas do Rio de Janeiro. Bom, você percebe que o segundo reinado vai chegando ao fim por diversos fatores. Nessa prova, também cai na parte de ciências sociais a questão de sociedade, grupos e indivíduo, e como que os indivíduos são controlados nas sociedades modernas. Uma sociedade é formada por diversos grupos, e os grupos são formados por indivíduos. Então, sociedade, grupos, os grupos são formados por indivíduos. Como que a sociedade faz para com que os indivíduos não fujam muito das normas sociais? Existem instituições para fazerem esta coesão social, para regularem o que é normal e o que é anormal, o que é criminoso, o que deve ser reprimido. Então, inicialmente podem ser por meios bem sutis, como as famílias, as igrejas, as escolas, até meios mais graves, como os hospitais psiquiátricos, chamados de hospícios. Não estou falando de hospitais psiquiátricos que têm um cuidado humanizado. Estes têm um trabalho importante. Só que só em último caso. Toda a política de saúde mental diz que o convívio com as pessoas faz muito bem para pessoas que estão passando por questões psíquicas, exceto aquelas que envolvem risco social, né? E as prisões, não estou falando que as prisões não sejam necessárias, mas elas são instrumentos para punir, reprimir, evitar aquilo que não é esperado socialmente, né? Então, esses são os meios de controle social. Pessoal, assista esse vídeo quantas vezes for necessário, estude pelas suas anotações, pelas partes grifadas do livro, leia o capítulo completo e com certeza você estará preparado para essa última avaliação do ano. Até a próxima, pessoal!